Então, e assim, a gente pensa geralmente que é o almoço, né? Exatamente. Então, assim, se você já sai de casa com tomou seu suco ou comeu uma fruta, seu pão integral, você já teve uma alimentação saudável, adequada no café da manhã, então o almoço e o jantar você precisa ficar menos preocupado. Uma outra saída, procura privilegiar então aqueles restaurantes por quilo que você pode escolher, normalmente tem algumas opções de salada, né? E lembrar que assim, se você tem pouco tempo para comer, então pegue pouca comida, porque muita comida, pouco tempo não dá certo. E você estava até me falando que assim, o que vai dar uma sensação de satisfação é o tempo que você leva para comer, não a quantidade necessariamente, né? Exato, Lu. É assim, o corpo tem duas maneiras de ficar saciado. Uma que é óbvia, né? À medida que o estômago dilata, fica gigantesco, realmente não cabe mais nada. Na verdade, quando ele tá 2/3 mais ou menos preenchido, você fica saciado. Mas depois tem uma outra forma, que na verdade é a mais adequada, que é por tempo. Basicamente, após 15 minutos de iniciada a refeição, mastigação e etc., começa-se a produzir os hormônios que induzem a saciedade. Ou seja, se você conseguir, come um pouquinho, mastiga um pouquinho, conversa um pouquinho, deixa o garfo no prato, ao final de 15 minutos você comeu menos e está saciado. Essa é uma boa estratégia, dica, né? Mas tem como saber se você comeu o suficiente, porque de repente você fica 1 hora comendo, comeu um pouquinho de arroz, não é suficiente para a sua necessidade diária e você já não tem mais fome. Como que você consegue balancear isso? Na verdade, você... Saber o tanto certo de comer. Você, ao longo da vida, de fato, você começa a ver se ganha peso, não ganha peso. Você deve procurar, se tem algum tipo de preocupação, uma orientação nutricional. Mas, basicamente, com pouca quantidade de comida, estava até comentando um estudo japonês que mostra que um dos motivos para que eles tenham longevidade é o fato de comer pouco. Parece que eles comem, na verdade, 1/3 do que o ocidental come. É uma coisa muito interessante. Os caras vivem muito, né? Olha só, tem muita pergunta aqui no Twitter, creio que no Facebook também. A gente com certeza não vai dar para passar todas as perguntas, mas a gente vai tentar passar aqui pelo menos o que é o principal e que expresse um pouco da relação da vida saudável. Tem uma pergunta aqui do Facebook que é do Eduardo, ele pergunta a respeito dos intervalos. Para quem faz academia, a gente está acostumado a escutar que geralmente 3 horas seria o ideal. Mas existem estudos sérios que falam a respeito das 5 horas de intervalo, que é quando o organismo ele consegue descansar e você, de repente, vai ter uma vida mais saudável. Como que seria essa relação aí? Eduardo, você perguntou sobre uma polêmica. Na verdade, esse assunto é polêmico até hoje entre os nutricionistas, os nutrólogos, mas na verdade é assim. Comer de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 horas depende do objetivo que você tem ao fazer a refeição. Por exemplo, teu objetivo é acelerar o metabolismo, às vezes perder um pouco de peso, comer com intervalos menores para ter maior saciedade, comer menos e emagrecer. Ou comer de 3 em 3 horas para ter um grande aporte calórico, um grande aporte de alimento para que você possa ganhar massa muscular. Se esse é o teu objetivo, é até uma estratégia. Porém, isso a longo prazo pode levar a desgaste dos teus órgãos digestivos. Uma coisa que é muito interessante, por exemplo, a tua glândula salivar só enche de 5 em 5 horas. Ou seja, você não tem a mesma quantidade de líquidos, né, de saliva e de outros hormônios digestivos de 5 em 5 horas. Tem estudos, de 3 em 3, tem de 5 em 5. Tem estudos que mostram até que no futuro, por conta de sobrecarga do pâncreas, a cada 3 horas tem que jogar insulina, insulina. No futuro, associa-se a uma possível causa de diabetes mellitus, do tipo 2. É um desgaste muito grande do organismo, né? Agora, doutora, tem uma outra pergunta aqui da Silvana Cezedello. Excesso de internet faz mal à saúde dos jovens também? Faz. Sem contar, porque tem coisas que são óbvias. Tem coisas, os distúrbios musculares, né? A gente começa a ter dor de coluna, musculatura paravertebral que não funciona bem. Mas também tem uma questão, especialmente se a gente usa a internet muito tarde. Fica muito, porque assim, o descanso está muito associado com a sensação da escuridão. O olho vai percebendo a diminuição da luminosidade e aí você começa a ter os hormônios que vão te levar a um sono adequado. Então, essa também é uma coisa interessante. E outra questão é que você acaba perdendo muito tempo na internet, um tempo que de repente você poderia estar investindo numa atividade física, né? Exato. E as horas vão passando e as horas na internet e que voam. te trariam muito bem-estar. E você não percebe, né? Sentou lá, já passou 1 hora ou mais.
Agora, uma coisa que eu percebi também na matéria que você acabou de ver aqui no Conexão, é que assim, o jovem ele tem consciência de que ele precisa ter uma alimentação saudável e que ele precisa praticar uma atividade física, né? Mas o que eu percebi é que a motivação de repente não é a correta. A motivação é você estar bem na fita, é você ter um corpo legal e a motivação ela é equivocada e ela pode ser mais curta por conta disso, né? Quando você não tem a consciência adequada do porquê que você precisa ter uma vida saudável. Esse assunto é super atual. Na verdade, eu gostaria que todo mundo pensasse hoje no porquê que a gente, na verdade, toma as nossas decisões, né? Isso tem muito a ver com os motivos que a gente faz e isso reflete, na verdade, nas nossas escolhas no futuro. Você está pensando, de repente, só na beleza? Muitas vezes você não privilegia a saúde, porque a gente pensa, comer saudável faz bem, mas chega um momento que, eu quero perder peso, eu paro de comer. Começa a comer e muitas vezes provocar vômito, bulimia, ou vomita muitas vezes sem provocar. E aí leva um monte de distúrbios de autoimagem, isso é muito perigoso, viu? Doutor, olha só, tem uma pergunta aqui do Matheus Santana. Ele fala o seguinte, a gente fala da comida saudável, mas tem muita gente que acha que é uma comida cara. Por exemplo, olha só a pergunta dele. Muitas pessoas dizem que é caro ter uma alimentação saudável. E aí? Abraço para a família do Matheus. Não é verdade. Tem estudos que mostram que o gasto é semelhante e muitas vezes menor. Claro, depende também de onde você vai comprar. Né? Exatamente. As feiras livres sempre é uma boa ótimas opções. Ótima opção, né? Aí coisas que são bens um pouquinho mais duráveis, você pode comprar numa maior quantidade. E naqueles mercados que você pode comprar castanhas, você compra 1 quilo, que vai durar bastante. Pensa, 1 quilo de carne, por exemplo, vai durar quanto numa residência? Mas 1 quilo de castanha do Pará, que é a castanha do Brasil agora, vai durar muito mais ou menos custando a mesma coisa. Então, no fim, quem fez economia? Sem contar o quanto você vai economizar na farmácia, né? Pois é, verdade. Pode até ser que gaste um pouquinho na feira, mas vai economizar na farmácia, certeza. Com certeza. Agora, doutora, geralmente as pessoas associam muito, assim, a necessidade de ter uma vida saudável, de ter uma alimentação balanceada, só quando você tem um excesso de peso. Né? Não, só quando eu estou um pouquinho mais acima do peso, que eu tenho que cuidar da minha alimentação. E quando a pessoa é magra, só leva a vida de qualquer jeito e tal, porque não tem um excesso de peso, então vai... Você sabe que, de fato, isso é muitas vezes até causa de óbito. Tinha um maratonista chamado Jim Fixx, que, na verdade, ele fumava, era bem obeso, e o pai morreu de causa cardiovascular, e ele era muito jovem. Ele falou, vou mudar de vida. E começou a correr. E numa entrevista perguntaram para ele, mas por que você corre tanto? Porque eu quero comer tudo o que eu quiser. Quando eu chegar em casa, eu corro 16 km por dia, porque quando eu chegar em casa, eu vou arrepiar. E, na verdade, acabou que ele levou uma alimentação tão desregrada, sem ser saudável, que morreu muito jovem, né? Ao redor de... Foi 42 anos que ele faleceu, fazendo exercício, vítima de doença cardiovascular. Então não tem nada a ver uma coisa até mesmo com a outra. Maratonista. Olha só essa pergunta aqui, do pastor Alexandre, Bruno Alexandre. Qual o perigo de comer e dormir logo? Não é saudável, porque de fato, quando você vai comer, você come, vai dormir, mas o teu corpo vai começar todo o trabalho e o teu corpo vai ficar confuso, não vai saber. Bom, eu vou dormir, vou descansar ou vou trabalhar? E aí você não tem um sono adequado. Essa é uma das causas. Não descansa direito. Exatamente. Não descansa. O teu estômago, que deveria estar lá descansando, naquele momento ele está trabalhando sangue desviado para os órgãos digestivos, não descansa, no outro dia mau humor, não tem fome de manhã. Esse é um dos motivos que as pessoas até relacionado a isso, tem o pessoal perguntando também a relação de qual o horário certo para alimentação. Se tem, de repente, para tomar café, almoço e jantar? Não, você pode regular de acordo com as tuas atividades, mas tem diferença desde que seja no mesmo horário. O almoço pode ser meio-dia, 11h30, 2 horas, tanto faz. Desde que você respeite, porque o teu corpo... Exatamente, o teu corpo cria essa rotina. Tá, uma pergunta também do Vanderlei aqui é em relação à atividade física. Quantas vezes por semana, no mínimo, devemos praticar uma caminhada, por exemplo, e qual o mínimo recomendado? Isso é uma coisa muito interessante também. Depende... Tem que praticar atividade todos os dias, por exemplo? É necessário? O ideal é que você faça pelo menos umas 4 vezes na semana, mas volto a falar, depende do teu objetivo. Se o teu objetivo é a perda de peso, e lembrando que se você
faz exercício para perder peso e não come, não tem a dieta saudável, o que acaba acontecendo? Você precisaria correr quase 16 quilômetros para perder peso. Mas se você associa com a dieta, 40 minutos, 4 vezes por semana seria suficiente para controlar o percentual de gordura. Olha só, o Marcel Felipe, Luciana, ele dá uma dica muito boa para quem quer ter saúde. Olha a dica dele. Quer ter uma vida saudável? Assista o Conexão Jovem todas as segundas e quintas, 10h30 da noite. E a partir do dia 5 de maio, 7h30 da noite, de segunda a quinta-feira, todos os dias. A partir do dia 6 de maio, dia 5 é a nossa virada de grade. Exatamente. Aqui. Tem muita coisa nova chegando na TV Novo Tempo. A partir das 7h30 agora. A partir das 7h30 é uma das novidades aqui do Conexão Jovem. E dia 5 de maio, não perca, vai ter um programa muito especial aqui na TV, falando sobre a nossa virada de grade. E uma das novidades é o nosso programa de segunda a quinta às 7h30 da noite. Toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. Olha, 4 dias o pessoal pediu, então a TV Novo Tempo atendeu. Tem que aguentar a gente agora. Pois é. Doutora, tá acabando, mas eu quero que você deixe um recado sobre a responsabilidade que cada jovem tem que ter com o corpo que tem, né? Que é uma máquina formidável, que foi uma dádiva, um presente de Deus, né? Deixa um recado para quem tá em casa. Beleza. Vamos lembrar de novo que, de fato, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que deve habitar. Então, você tem que fazer uso das melhores coisas para que realmente você tenha um santuário agradável. E não somente isso. A gente fala muito de ter saúde, porque a gente quer viver bem, mas, na verdade, todas essas recomendações de Deus não são somente por conta disso, porque isso é muito popular, né? Todo mundo fala hoje em dia de ter saúde, mas o principal, a gente fala muito de alimentação, de água, de exercício. Por quê? Porque a gente quer, e na verdade é o que Deus quer, porque Ele que ensinou isso, que a tua mente fique limpa, a tua mente fique clara para que você possa se comunicar com Deus, para que Ele possa comunicar-se com você. Então esse é o principal resultado, que você colha a estética, a beleza como uma consequência, mas o teu objetivo seja agradar a Deus com a tua vida. Esse é o principal objetivo de você ter uma vida saudável, né? Exatamente. Essa é a principal causa. Doutora, muito obrigada. É sempre muito bom recebê-la aqui, viu? Muito carismática. Ela fala super bem, né, Chapolin? Você viu? Esse ano o Conexão Jovem só está trazendo gente top aqui. E olha só, a doutora Mariana vai voltar sempre que tivermos temas aqui sobre saúde, sobre pele. A doutora Mariana vai voltar para conversarmos aqui sobre distúrbios alimentares, né? Exatamente. É um tema que também está muito em alta. Ela vai retornar aqui nos próximos meses para conversar com a gente. Até breve. Até breve, viu, doutora? Muito obrigada. Chapolin, valeu. Até segunda, Lu. Até segunda-feira. Olha só, amanhã é feriado, hein, gente? Aproveite, descanse. Segunda-feira estamos de volta às 10h30 da noite aqui no Conexão Jovem, ao vivo para você. Beijo, até segunda.